Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Incêndio atinge prédio que abrigava a Praça do Cidadão e a Vigilância Sanitária de Indaial. Você vai saber como ficam os atendimentos nesta quinta-feira. Alerta em Blumenau, mais de 1.200 cartões do transporte público foram bloqueados só neste ano. Vamos te contar o motivo do bloqueio e como evitar. Um caso de furto de água impressionante em Brusque. O SAMAI descobriu um desvio que roubava cerca de 500 mil litros por mês em um conjunto de kitnets. Se você vai pegar a estrada para o norte do estado, atenção, a Serra Dona Francisca será interditada nesta quinta para detonação de rochas. E o trânsito da região, Blumenau terá desvios na região do bairro Água Verde e também do Vorsard, por conta de obras da BRK. E aí em Gaspar terá ruas interditadas pelo tradicional desfile de Natal. Boas notícias para a prevenção. Blumenau lança protocolo para proteger crianças e adolescentes vítimas de violência. E falando em jovens, Indaial lança projeto para reduzir a evasão escolar entre estudantes que trabalham. E mais, casamento coletivo volta a Gaspar após 14 anos. Deputado Ivan Nates fica de fora da lista tríplice da vaga de desembargador no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Gilmar determina que só PGR pode pedir impeachment de ministros do STF. E a temporada de cruzeiros em Itajaí começa hoje para impulsionar o turismo. E no esporte, Flamengo derrota Ceará e coroa ano mágico com título brasileiro. E o calorão vai continuar nesta quinta. Daqui a pouco tem a previsão completa diretamente do Alerta Blue. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado, fique com a gente. 7h, 1 Repita. 7:01. Bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Franciele Bach e estou na companhia de Maurício Catani. Um ótimo dia também para você que já está na sintonia da Jovem Pan. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou ainda pelo aplicativo Panflix. Siga @Jovem Pan Blumenau também nas redes sociais. Vamos em frente porque a luta do dia está apenas começando. 7h, 2 Repita. 7:02. E a gente começa essa edição falando sobre um incêndio que atingiu um prédio que abrigava a Praça do Cidadão e também a Vigilância Sanitária em Indaial, no bairro Tapajós. O fogo destruiu o imóvel ontem, no fim da manhã. Os bombeiros voluntários de Indaial foram acionados para combater as chamas e trabalhar no rescaldo. Por conta dos estragos, os serviços da Praça do Cidadão serão atendidos parcialmente no prédio da Prefeitura. Se você tiver alguma dúvida sobre onde ir ou como resolver uma pendência, vai ter um ponto de apoio na Sala do Turismo, funcionando das 8 da manhã ao meio-dia e na parte da tarde da 1 às 5 horas. Já o pessoal da Vigilância Sanitária vai atender a partir de hoje na sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, lá na Rua Belo Horizonte, número 815, no bairro Tapajós. O horário é o mesmo, das 8 da manhã até o meio-dia e depois da 1 até as 5 horas da tarde. Se precisar de mais informações ou então esclarecimentos, o telefone de contato é o 47-3317-8800. E o SAMAI de Brusque flagrou um esquema de furto de água em cerca de 24 kitnets na região central da cidade. O desvio, que não passava pelos medidores oficiais, era de aproximadamente 500 mil litros por mês, causando um prejuízo estimado em R$45 mil. A Polícia Militar acompanhou a operação, mas o responsável pelos imóveis não foi encontrado. E o transporte público de Blumenau registrou mais de 1.200 bloqueios de cartões desde janeiro deste ano por uso indevido. O sistema identifica fraudes quando cartões estudante, livre ou então melhor idade são usados por terceiros. A biometria facial nas catracas garante que apenas o titular tem acesso ao benefício, como explica o secretário de Trânsito e Transportes de Blumenau, Fábio Campos. Esse uso indevido, ele é prejudicial para todo o sistema de transporte público, que busca atender a população de forma justa e igualitária. Então, a você, que perceber, conhecer alguém que faz o uso indevido, oriente para não fazer, procura aí fazer o certo, porque ele precisa também fazer a nossa parte, porque esse uso indevido também impacta aí, numa tarifa, num aumento de tarifa, num gasto a mais para aquele que cumpre a regra, e isso é importante, a gente sempre buscar sempre
a isonomia, né? O direito de todos de usar um transporte público com segurança, um transporte público correto. Em caso de irregularidade, o cartão fica bloqueado por 30 dias e, se houver reincidência, o bloqueio sobe para 60 dias. Segundo a Prefeitura, essas ações protegem o sistema e garantem que todos tenham acesso justo ao transporte público. Vamos falar de trânsito. Atenção, motoristas de Blumenau. A BRK fará nesta quinta-feira 2 intervenções programadas aqui na cidade. Logo mais, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, equipes trabalham na rua Júlio Balgarten, no Água Verde, para uma nova ligação de esgoto. O trânsito será desviado de 2 para 1 via, usando o espaço do estacionamento. Já à noite, das 8 da noite até as 10 horas, haverá manutenção de um poço de visita na rua Itajaí, no Vostart, com desvio semelhante e uso momentâneo da ciclofaixa. Então fique atento ao passar por esses locais. Já em Gaspar, nesta quinta-feira, o trânsito da região central vai mudar por causa do desfile de Natal. A partir das 6:30 da tarde, a rua Industrial José Beduschi vai ser interditada e a rua Coronel Aristiliano Ramos terá acesso bloqueado às 7 horas da noite para quem vem da Ponte do Alvorada. Outras vias de acesso também sofrerão bloqueios e os motoristas devem retirar seus veículos antes do início do evento. A Detran ainda alerta para caminhões na ponte Hercílio Deck, altura máxima de 4,40 metros e peso de 10 toneladas. Fique atento para evitar então multas e danos à decoração natalina. E se você vai em direção ao norte do estado, fique ligado. A Serra Dona Francisca terá interdição total nesta quinta-feira até às 5 horas da tarde para detonação programada de rochas, garantindo a segurança durante as obras das áreas de escape entre os quilômetros 15 e também 17. O investimento nas estruturas é de quase 35 milhões de reais. O trânsito será liberado assim que os trabalhos forem concluídos com segurança. E a Prefeitura de Indaial, junto com o Ministério Público e representantes do comércio, começou a desenvolver um projeto para evitar que adolescentes deixem a escola para trabalhar. A ideia é criar alternativas para que os jovens consigam estudar sem prejudicar sua rotina de trabalho. Dados indicam que cerca de 6% dos estudantes do município apresentam distorção idade série, o indicador de risco de abandono escolar. O projeto já teve a primeira reunião entre instituições públicas e privadas e os próximos passos incluem definir critérios para empresas participantes e acompanhar os jovens beneficiados. O secretário de Educação, Manuel Boaventura, comenta. Bom dia, secretário, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Olá, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Esse projeto nasce de uma conversa e de uma provocação da promotora Patrícia, unidos com a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria de Estado da Educação. A gente tomou a iniciativa, esse grupo, de chamar a Associação Comercial, o CDL, para uma conversa, porque os números mostram que assim que os nossos alguns alunos vão para o mercado de trabalho, eles acabam abandonando os estudos e a gente sabe que isso prejudica muito o futuro deles e também prejudica de alguma forma as empresas, porque elas acabam perdendo uma mão de obra qualificada. Então a gente pretende, no mês de janeiro, fazer uma grande força, uma união de esforços entre Secretaria, Ministério Público e empresários, para que a gente assine uma grande carta de intenções para que a gente mantenha os nossos alunos na escola, para que eles terminem os estudos, se qualifiquem, porque Indaial é uma cidade que aposta na educação e a gente quer cada vez mais uma mão de obra qualificada na nossa cidade. 7:08. Repita. 7:08. Vamos agora para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. Donos de clínicas de reabilitação em Santa Catarina são investigados por internação forçada, maus tratos e cárcere privado de pacientes em 4 cidades. A operação, chamada de Barbacena, cumpriu mandados, bloqueou mais de R$1 milhão em bens e prendeu um dos suspeitos. Outros 2 investigados seguem foragidos. E 3 pessoas foram presas em Joinville
Joinville após a Polícia Militar apreender 722 quilos de maconha em veículos e imóveis na cidade. A droga estava distribuída entre uma caminhonete, uma picape e também 2 residências. Os suspeitos vão responder por tráfico, associação para o tráfico e também adulteração de placas. Rubens Schultz foi eleito presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para o biênio 2026-2028, com 54 votos contra 48 da desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Rita. Natural de Joinville, ele ingressou na magistratura em 1992 e tornou-se desembargador no ano de 2017. Schultz defende a modernização do judiciário e o fortalecimento de mecanismos extrajudiciais. E a realeza da Expo Gaspar 2026 recebeu os novos trajes criados por Sofia Lopes Ribeiro, estudante do IFSC e também vencedora do concurso que definiu o figurino da festa. As peças usam cores da bandeira, referências das realezas europeias e elementos do setor agro de Gaspar, como detalhes inspirados em soja e arroz. A partir de 2026, o curso de design de moda do IFSC vai ser o responsável pela criação oficial dos trajes da Expo Gaspar. 7h10. Repita. 7h10. E ainda hoje no Jornal da Manhã da Jovem Pan, Blumenau lança protocolo para proteger crianças e adolescentes vítimas de violência. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora em Blumenau de 20 graus e vamos com mais informações do tempo, direto do Alerta Blue, com a meteorologista Tatiane Martins. Bom dia, Tatiane. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta quinta-feira, a massa de ar seco avança por Santa Catarina e vai deixar o tempo firme, com sol e variação de nuvens ao longo de toda a quinta-feira. A temperatura se eleva, a tarde de hoje é abafada e a máxima oscila em torno dos 28 graus aqui em Blumenau. Apenas ao final da quinta-feira que a nebulosidade aumenta um pouco mais e não se descarta a condição para alguma garoa bem fraca e bem isolada durante o finalzinho da noite de hoje. Para os próximos dias, pouca mudança nessa condição do tempo. Com ar seco por aqui, vamos ter sol, variação de nuvens e tardes abafadas, pelo menos até o próximo final de semana. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. Horas 12 minutos. Repita. 7h12. E os meses de dezembro e janeiro são, sem dúvida, os mais esperados pelas crianças. Com as férias escolares a todo vapor, é tempo de descansar, brincar e aproveitar. Mas é preciso redobrar a atenção. Durante as férias, as crianças têm mais acesso às atividades ao ar livre e acabam mais expostas a diferentes tipos de infecções. Doenças de pele, do couro cabeludo, das unhas e até aquelas transmitidas em ambientes mais cheios, onde a maior aglomeração de pessoas tornam-se mais comuns neste período. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe por aqui nos estúdios da Rádio Jovem Pan, aqui da cidade de Blumenau, a Ana Carla Vaz, médica pediátrica. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia ouvintes. Bom, vamos começar então falando sobre essa situação das férias, né, doutora? Porque durante as férias a gente vê aí muitas situações de doenças e tudo mais, né? Por que nessa época do ano é mais comum isso entre as crianças e por que elas aparecem, né, então, com mais frequência nessa época do ano? Primeiro, acho que a gente pode diferenciar um pouquinho as férias de verão e de inverno. Então, agora, essas férias de verão, elas vão ser mais propícias, como vocês mesmo falaram na abertura, algumas
reações na pele, algumas lesões de pele que vêm principalmente por conta do calor, por conta da umidade, mas também alguns quadros virais, algumas gastroenterites, que são as famosas viroses. Então, esses quadros também eles costumam circular por conta do verão mesmo em todas as regiões. Explica pra gente, Ana, que cuidados então os pais precisam tomar agora nesse período do verão, das férias escolares, né? Primeiro, eu acho que é muito importante a gente cuidar com a lavagem das mãos. A maior parte dos vírus, eles vão se propagar através de gotículas. Então, quando a gente tosse, quando a gente espirra, e às vezes quando a gente não tem a higiene adequada, a gente encosta nessas gotículas e espalha elas por aí. Por exemplo, o clássico do corrimão, né? Então, se estivermos apresentando algum sintoma, tanto de vômito, febre, diarreia, tosse, coriza, é super importante manter a lavagem das mãos em dia, também a higiene da tosse, dos espirros. Claro que para as crianças pequenas é difícil ensinar essa higiene para eles, né? Mas principalmente os adultos é super importante. E explica assim pra gente, né? Quais são os problemas de pele que tem de surgir mais agora nesse período do verão, né? Então, ainda mais porque a pessoa vai pra praia, né? Areia, tem aquele contato e muitas vezes acaba pegando alguma coisa, né? Nesse período, na pele, o mais comum mesmo vão ser as infecções fúngicas, até essa questão de unha, de cabelo, da praia, né? As micoses, as famosas micoses, mas também as brotoejas. Então, por conta do calor, fica quente e fica úmido. E essa criança, às vezes, ela vai no mar, às vezes ela vai na piscina e fica com aquela roupa meio úmida, ou às vezes toma banho de noite e fica com o cabelo ali molhado. Então, cuidados seriam secar bastante essa criança, manter a pele dela hidratada. Claro, depois da piscina, quando tem cloro, ou depois da água do mar, passar uma água doce, tomar uma ducha, né? E tentar manter o mais arejado possível. Como o Blumenau é uma região muito úmida, essas questões de pele, elas tendem a acontecer mais. E além desses cuidados que a pessoa pode ter, como por exemplo, como você falou de tomar banho na água doce, existe algum outro tipo de medicamento que ela pode acabar utilizando, às vezes sem uma prescrição, algo nesse sentido, para que possa às vezes dar aquela inibida, naquela coceira? Às vezes mais no fim de ano fica um pouco mais difícil de às vezes de encontrar, né, o profissional para atender naquele momento, né? Então depende muito da lesão de pele. Uma criança que tem uma pele muito sensível, tem uma dermatite atópica, por exemplo, ela precisa ter a pele hidratada mesmo no verão. Então a gente precisa hidratar constantemente essa pele. Qualquer tipo de creme mesmo hidratante. O ideal para as crianças vão ser sempre hidratantes sem cheiro. Então, sem cheiro, sem muitos produtos tóxicos, o mais neutro possível, né? E claro que se ela tiver uma micose, tiver algo que a gente precisa tratar com antifúngico, aí o ideal é que seja avaliado. Essa questão de coceiras, que pode acontecer tanto pela desidratação quanto por alguma infecção, a gente consegue avaliar, aliviar com aveia na água do banho ou água de camomila. Então, fazendo uma aguinha ali com um pouco de aveia, fica uma água esbranquiçada e depois do banho tu joga pelo corpo da criança, ou um chazinho de camomila que tu faz e também joga depois do banho. Isso tende a acalmar um pouquinho a pele. Bem mais natural também, né? E como manter a imunidade agora das crianças lá em cima, né? Elevada nesse período, né? Meu Deus, se eu soubesse essa resposta, eu tava bilionária, né? Porque é o que todo mundo quer saber. Assim, a imunidade da criança, ela é complexa, ela vários fatores vão influenciar. Então, essa criança deveria estar dormindo bem, principalmente porque o sono é o principal regulador aí dos nossos hormônios e da nossa imunidade, se alimentando também de forma adequada, cuidados com a desidratação nesse período. A criança corre muito, brinca muito lá fora e às vezes ela desidrata, então isso também pode afetar a imunidade. Claro que o ideal é manter as consultas em dia para essa criança estar fazendo uma suplementação ali adequada do que ela precisa. Muitas vezes a criança vai usar a vitamina D, quase todas as crianças precisam dessa vitamina. O ferro também em alguma etapa da vida ali é importante, mas no geral a imunidade, ela tem vários pilares. Tentar manter uma rotina mínima nas férias, não dormir muito tarde, não passar a noite acordado, isso tudo tende a ajudar para que essa criança tenha uma boa imunidade. Até essa questão da água, né, de hidratação, muitas crianças não querem parar de brincar, não querem perder esse tempo para ir tomar água, né? Tem alguma outra forma que
não sei, o pai ou a mãe podem utilizar para manter essa criança hidratada, além de chás e tudo mais? A gente pode estar sempre com uma garrafinha de água perto e dar pequenos goles para a criança. Ela não precisa tomar muita água de uma vez só, mas vários goles ao dia. Claro que a gente poderia dar também um Gatorade, um suco, uma água de coco, mas não pensando na criança desidratada, porque quando a criança desidrata, a única coisa que vai hidratar mesmo ela ou é soro, que é esse soro caseiro ou que a gente compra, ou a água, né? E pro dia a dia, frutas que tenham bastante líquido, então melancia, por exemplo, né? Um melão, isso também pode ajudar. Picolés, a gente pode fazer um picolézinho de fruta ou um picolé mais aguado, e aí isso vai ajudando durante o dia na hidratação. Mas o principal é lembrar que essa criança precisa se hidratar, então a cada pouco ir oferecer um golinho de água, porque ela realmente vai estar muito distraída, né? Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Obrigada. Nós conversamos com a médica pediatra, doutora Ana Carla Vaz. Falamos sobre os cuidados com as crianças agora no verão, e a entrevista completa você confere logo mais nas redes sociais da Jovem Pan Blumenau. É só seguir o @Jovem Pan Blumenau. 7h19. Repita. 7h19. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou para 10 de dezembro a votação do PL Antifacção, que prevê o imposto CID-BETS para financiar o combate ao crime organizado. O substitutivo do senador Alessandro Vieira mantém penas de 15 a 30 anos para integrantes de facções, podendo chegar a 120 anos, somando várias tipificações. O projeto ainda retorna à Câmara, caso seja aprovado no Senado. Direto ao ponto, com o professor Odair Tramontim. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, determinou nesta quarta-feira que apenas a Procuradoria-Geral da República, PGR, pode protocolar pedidos de impeachment contra ministros da Suprema Corte. Sobre o assunto, o professor Odair Tramontim vai direto ao ponto. Bom dia, Tramontim. Bom dia, Franciele, Maurício e ouvintes da Jovem Pan. A decisão do ministro Gilmar Mendes ontem, na prática, inviabilizou no futuro qualquer impeachment de ministro do STF. Para quem não acompanhou a notícia, pela decisão ele disse que de agora em diante só o PGR, ou seja, o Procurador-Geral da República, e não qualquer pessoa, como está na lei e na Constituição, podem pedir o impeachment de um ministro. Além disso, mudou o quórum, que era de maioria simples, para 2/3, o que faz com que, mesmo tramitando, o impeachment seja praticamente inviável. E por que ele fez isso? Primeiro, porque não está nem aí para a ordem jurídica e, com isso, blindou o Moraes, a si próprio e todos os demais ministros, jogando na lata do lixo o Congresso que nós elegemos. Mas isso tudo, ouvintes, é de caso pensado. Eles sabem que nós, brasileiros, cansamos dessa ditadura de toga e no ano que vem iremos eleger uma maioria de senadores de direita. E o impeachment desses violadores da Constituição seria apenas uma questão de tempo. Ou seja, os ministros sabem dos abusos que estão cometendo na cara dura e por isso estão se antecipando, porque das decisões deles absurdas como essa, a gente não tem para quem recorrer. Antes eles se sentiam deuses, agora eles têm certeza disso. E por que nós chegamos a esse ponto? Primeiro, porque a turma do nojinho, que não gostava do Bolsonaro, fez o L em 2022, trouxe o PT de volta, e do PT e do Lula não se pode esperar outra coisa, ainda mais agora que estão mancomunados com esses ditadores do STF. Segundo, os nossos senadores foram omissos ao longo do tempo, deixaram a corda solta e agora ninguém mais consegue segurar essa turma de ditadores. Eles perderam a vergonha, agora não tem mais medo de nada e cometem ilegalidades na cara dura. Cadê as nossas instituições? Essa é a pergunta que se faz. Onde está a OAB, a ABI, o Ministério Público, que não fazem nada diante desses absurdos? E aí a gente não tem outra coisa a não perguntar se a gente aguenta até as eleições do ano que vem. Acho que já foram longe demais e eu fico temeroso porque não tenho mais dúvida de que decisões como essa mostram que nós vivemos uma clara ditadura judicial.
Odair Tramontim para o Jornal da Jovem Pan. 7h23. Repita. 7h23. Os advogados William Quadros, Márcio Vicari e Giane Belo formam a lista tríplice do Super Quinto da Ordem dos Advogados, a OAB Santa Catarina. William recebeu 65 votos, enquanto Vicari e Giane receberam 59. Mauri Nascimento ficou na 4ª posição, com Giovanni de Lima em 5ª e Ivan Ates em 6º. O trio forma a lista, então, tríplice do Quinto Constitucional da OAB por uma vaga de desembargador no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Cada desembargador podia votar em até 3 nomes para a formação da lista. A lista tríplice agora será encaminhada ao governador Jorginho Melo, que terá que escolher um dos 3 para a nomeação ao cargo de desembargador, como a gente adiantou agora há pouco, aqui inclusive no Jornal da Manhã, que foi escolhido o Schultz. Com isso, o advogado blumenauense Ivan Ates, que fazia parte da lista dos 6 nomes que foram submetidos à votação dos 105 desembargadores, ficou então em 6º lugar, tendo recebido 15 votos. E a Associação dos Municípios do Vale Europeu, a ANVI, realiza nesta quinta-feira a eleição que vai definir a presidência responsável por conduzir a entidade em 2026. A escolha ocorre durante a Assembleia Geral de Prefeitos, marcada para iniciar às 4h na sede da entidade aqui em Blumenau. Até o momento, apenas o prefeito de Brusque, André Vec, colocou o nome à disposição para ser o presidente, mas outros ainda podem surgir. O atual presidente da ANVI, Marcel Doutel da Silva, é o prefeito, então, de Apiúna. Vamos mudar agora de assunto, vamos falar de economia, porque o Natal de 2025 deve gerar mais de 72 bilhões de reais em vendas no varejo, alta de 2,1% em relação a 2024, com destaque para supermercados e lojas de vestuário. Serão contratados 112.600 trabalhadores temporários, a maioria vendedores, caixas e também almoxarifes. Os salários terão um aumento real de 2,7%, podendo chegar a R$ 2.500. As projeções são da Confederação Nacional do Comércio. E em 2024, mais de 8,6 milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza, reduzindo a taxa de 27,3% em 2023 para 23,1%, o menor nível desde 2012, segundo o IBGE. A extrema pobreza também caiu de 4,4% para 3,5%, e a desigualdade de renda atingiu o menor índice Gini da série histórica de 0,504. O avanço é atribuído à recuperação do mercado de trabalho e aos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família e também o Auxílio Brasil. A pobreza continua mais alta nas regiões Norte e Nordeste e entre a população preta e parda. Trabalhadores informais permanecem mais vulneráveis, com 1 em cada 5 vivendo abaixo da linha da pobreza. 7h26. Repita. 7h26, e daqui a pouco no Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Casamento coletivo volta a Gaspar após 14 anos. E Blumenau lança protocolo para proteger crianças e adolescentes vítimas de violência. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo. Temperatura agora na 3ª maior cidade de Santa Catarina é de 21 graus. 7h27. Repita. 7h27. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Passaporte anual Alespark. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por um ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alespark.com.br e embarque nesta aventura com a gente. No Alfa, aprender vai muito além da sala de aula. Aqui, o conhecimento se constrói com seriedade, mas também com leveza e diversão. Cada fase é vivida intensamente, da educação infantil ao ensino médio. São mais de 1.200 aprovações em vestibulares e mais de 1.300 premiações em Olimpíadas do Conhecimento. Alfa, aqui é outro nível. É Ensino Nível Alfa. Concurso de bolsas. ensinoalfa.com.br. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br.
A Seven Serviços é uma empresa especializada na gestão de serviços terceirizados com mão de obra de qualidade, eficiência e agilidade, proporcionando tranquilidade aos clientes com serviços de jardinagem, limpeza e conservação, zeladoria, portaria 24 horas, recepcionista, telefonista, agente de estacionamento, entre outros. Seven Serviços, terceirizando serviços e superando resultados com qualidade, eficiência e agilidade. Seven Serviços. Ligue e peça orçamento sem compromisso. 3323-1746. Fiat Cronos, a oportunidade que você esperava. 11 mil de bônus com o seu usado na troca. Taxas a partir de 0,99% ao mês. Econômico, ideal para o dia a dia. Porta-malas incrível, perfeito para quem precisa de espaço. Venha fazer um test drive e se surpreender. Fiat Rivel, a sua Fiat para Blumenau e região, no Salto do Norte. Informações 47-3231-2200. Desacelere, seu bem maior é a vida. Que diferença um ponto faz? Ele pode ser o fim de uma fase ou o começo de uma grande transformação. Na FURB, o ponto final vira ponto de partida. Juntamos os pontos para você ir além. Aqui, o ponto de vista se amplia com conhecimento. E estamos no ponto exato entre o que você deseja e o seu futuro. Afinal, aqui é FURB e ponto. Saiba mais em ingressar.furb.br. Todo nascer do sol nos convida a viver a aventura de mais um dia. E a sermos melhores que ontem. Evoluir faz parte da nossa natureza. Agora, o HSC é o Hospital Unimed Blumenau. Continua com a mesma qualidade de antes, só que agora com a marca e a visão de futuro da Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. FURB. Fazer a diferença é nosso ponto forte. Afinal, aqui é FURB. E ponto. Saiba mais em ingressar.furb.br. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Sete horas 31 minutos. Repita. 7h31. Vamos agora para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil. Na Folha de São Paulo, Alcolumbre fala em mudar Constituição após blindagem de Gilmar a ministros e cobra respeito ao STF. PT vê ano eleitoral como risco a acordo com Mota sobre vaga no TCU e tenta antecipar a votação. Destaques agora é do Estadão. Mulher que teve pernas amputadas após ser atropelada e arrastada em São Paulo passará por 4ª cirurgia. E cidade de São Paulo já registra em 2025 maior número de feminicídios dos últimos 10 anos. O Globo, presidente da Alerj é preso e Moraes diz que organizações criminosas realizaram infiltração política no Rio. E decisão de Gilmar sobre impeachment é vista no STF como blindagem para eleições 2026. Destaques agora é do jovempan.com.br. Mais de 8.600.000 brasileiros deixaram pobreza em 2024 e Polícia Federal faz busca em vara federal da Lava Jato em Curitiba. 7h32 agora. Repita. 7h32. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Vamos saber então como é que vai ficar o tempo ao longo desta quinta-feira aqui no Vale do Itajaí, também aqui na cidade de Blumenau. A temperatura agora é de 21 graus. Quem está conosco hoje é a meteorologista Tatiane Martins. Ô Tatiane, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta quinta-feira, a massa de ar seco avança por Santa Catarina e vai deixar o tempo firme, com sol e variação de nuvens ao longo de toda a quinta-feira. A temperatura se eleva, a tarde de hoje é abafada e a máxima oscila em torno dos 28 graus aqui em Blumenau. Apenas ao final da quinta-feira que a nebulosidade aumenta um pouco mais e não se descarta a condição para alguma garoa bem fraca e bem isolada durante o finalzinho da noite de hoje. Para os próximos dias, pouca mudança nessa condição do tempo. Com ar seco por aqui, vamos ter sol, variação de nuvens e tardes abafadas, pelo menos até o próximo final de semana. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. 7h33. Repita. 7h33. E com a aproximação do ano e as mudanças impostas pela reforma tributária, muitos empreendedores estão revendo suas finanças para 2026. Como se preparar, equilibrar o caixa e também planejar o crescimento do negócio de forma saudável. E para nos ajudar a entender melhor esse tema, a gente conversa agora com a contadora Mariane Pereira Urix. Mariane, seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia para você. Bom dia, obrigada. Primeira vez aqui, tô bem feliz. Seja bem-vinda, então, né? Então, por que o planejamento financeiro é tão essencial para a sobrevivência e o crescimento das empresas, especialmente nesse momento de tantas mudanças econômicas e tributárias, né? Que vem um avalanche por aí, né? É, exatamente. Ele serve para ser um guia para a empresa saber para onde ele quer caminhar no próximo ano, né? Então, para não o empresário não caminhar de vendas nos olhos, para saber se ele vai ter lucro ou prejuízo no final do ano, é importante fazer esse planejamento. E o que o empreendedor precisa considerar ao fazer, então, esse planejamento financeiro para o ano que vem, né? Então, ele precisa analisar alguns fatores, principalmente o faturamento desse ano. A gente sempre faz uma análise do ano corrente e projeta ele para o próximo ano. Então, analisa o faturamento, custos, despesas, provisões e também o lucro que almeja para o próximo ano, o lucro do ano atual, e aí replica para o próximo ano aí com um percentual de aumento. Explica pra gente, né? Muito empresário que está ouvindo a gente considera o Simples Nacional a melhor opção. Isso é verdade ou depende do perfil do negócio? Depende muito do perfil, da atividade. Tem algumas atividades que não podem ser optantes pelo Simples Nacional, mas no geral, prestadores de serviços, pequenas e médias empresas, geralmente o Simples é a melhor opção ali tributária para pagar menos imposto. Chega uma faixa de faturamento que aí realmente não vale mais a pena. Mariane, explique também sobre essa importância, né? A gente sabe que é de praxe já se preparar para as férias e também para o 13º, né? E mesmo sendo essas despesas então previsíveis, né? Muitos empreendedores ainda se complicam com isso. Como é que é possível aplicar uma prática de forma mais simples e efetiva no dia a dia? Isso, o ideal seria já no início do ano começar a pensar nas provisões ali de 10º e férias do final do ano, que agora na sexta-feira da semana que vem é o pagamento da segunda parcela. Então, não tem mais muito o que pensar sobre provisões. Mas, para o próximo ano, o ideal é que o empresário já faça essas provisões mensais, porque é mais fácil ele tirar uma pequena fatia todo mês durante o ano. Do que deixar para fazer tudo de uma vez só. Exatamente, né? Do que tirar o valor do caixa dele em novembro e dezembro para pagar tudo. Então, o ideal é que ele aplique uma fatia desse valor de 10º e férias durante o ano e aí resgate em novembro e dezembro. E agora a gente fala o seguinte, né? Para quem está nos ouvindo agora aqui no Jornal da Manhã e quer começar 2026 com as finanças organizadas, né? Qual que seria o primeiro passo? Eu tenho que fazer isso, né, agora? O primeiro passo é fazer um levantamento de tudo o que a pessoa tem para pagar de despesa fixa, escola, aluguel, enfim, fazer um levantamento do cartão de crédito, das parcelas aí que se juntam em algum momento. Aquela tradicional planilha, né? Exatamente, pode até ser feita num papel, à mão mesmo, né? Faz ali um levantamento de tudo o que é fixo, que eu não tenho para onde correr, o que eu posso eliminar para o próximo ano e principalmente o meu objetivo. Porque tem pessoas que têm o objetivo de poupar dinheiro para o próximo ano, para viajar, ou simplesmente para fazer uma reserva de emergência. Mas tem pessoas que, meu objetivo então é, sei lá, não ter mais nenhuma dívida, não ter nenhum cartão de crédito ou empréstimo. Então varia muito do objetivo da pessoa, mas já de bate-pronto, fazer um levantamento do que tem tudo para pagar no próximo ano, já tem uma ideia do que vai receber de salário, às vezes tem férias para tirar, ou 13º aí no final do próximo ano, e fazer esse comparativo de entrada e saída e
para conseguir controlar. Da mesma maneira que as empresas, as pessoas físicas, elas também precisam fazer isso. Ter uma ideia do que vai entrar e do que ela pode gastar. E aí sim, separar um valor para aplicação. Mas Mariane, como fazer para dividir a conta? Muitas vezes acaba embolando tudo, mistura a conta da empresa com a conta pessoal e aí, né? E o contador sofre. Isso. Pessoa jurídica, ela é uma pessoa, né? Então a física e a jurídica, o certo, o correto é separar tudo. Tudo que for a respeito da empresa, eu pago e recebo por lá. Até mesmo quem é MEI. Mas o MEI é pessoa física também. Sim, tá ali de certa forma misturado, mas tem um CNPJ. Todo MEI tem um CNPJ. Então ele pode abrir uma conta no banco, receber ali tudo que é referente à empresa e pagar tudo ali o que é referente à empresa. E o salário, enfim, o valor que ele pega para si, distribuição de lucro, ele pode transferir da conta PJ para a pessoa física e utilizar por lá. Aproveitando a sua vinda aqui no Jornal da Manhã, recentemente foi aprovado a questão do imposto de renda, a isenção de até R$5.000, né? O que isso muda na prática, né? Então, na prática, vai mudar ali um pouco a fórmula de cálculo, vai aliviar aí pro pessoal aí da renda até 5 mil. Então, que vai valer a partir de 2026 para declaração de 2027. Então, para início do próximo ano, não vai ter grandes restituições, porque o pessoal acaba contando com isso, mas para 2027, sim. O que acontece? Antes, o pessoal que teve que ganham ali um pouco mais, de 3 a 5 mil, eles tinham às vezes um valor a restituir. Por quê? Porque já é retido durante o ano. Na fonte, né? Isso, não é assim, eu tenho esse valor para receber do governo do nada, do além. Não, ele é descontado durante o ano e na declaração de imposto de renda é verificado se ele pagou a mais ou não. Então, para 2026, ele já vai deixar de pagar durante o ano. Ou seja, lá em 2027 não vai ter nada a restituir porque ele não pagou. Já então, não se enquadra mais também. Exatamente. Né? O dinheiro vai sobrando durante o ano e não vai ter aquele valor a restituir, ou enfim, não vai ter pago o valor durante 2026. E qual que é a principal mudança em relação à reforma tributária que está prevista aí até 2033, né? Isso. A partir do próximo ano começa a implantação ali das informações na emissão das notas fiscais. Esse primeiro ano, ele é uma transição que não vai ter um pagamento de imposto, tem ali umas regrinhas de declarações, né? O contador tem que ficar ligado, mas pro empresário, ele não precisa se preocupar agora, já em 2025, referente ao orçamento para 2026. Tempo, né, para se organizar. Isso, mas no segundo semestre do próximo ano é a minha sugestão, já para ir analisando, para ver, porque tem algumas diferenciais aí para 2027 e aí o imposto começa a aumentar gradativamente até 2033, que vai ser a finalização da transição. Até o mês se encaixa nisso? Vai entrar? O MEI ainda não. Ainda não tem nada, não tem nenhuma mudança, não tem aumento de faturamento, de limite de faturamento ainda. Está em tramitação, mas não tem nada aprovado, dificilmente vai ser aprovado esse ano, eu acredito que não vai ocorrer, então vai continuar sendo os 81 mil de faturamento no ano, mas a questão do pagamento da guia, ele permanece a mesma. Certo. Mariane, muito obrigada pelas informações, um bom dia aí para você. Obrigada, eu que agradeço. Nós conversamos com a contadora Mariane Pereira Urix, falamos sobre as mudanças trazidas pela reforma tributária, onde muitos empreendedores estão revendo suas finanças para 2026, além de se preparar, equilibrar o caixa e também planejar o crescimento do negócio de forma saudável. 7h42. Repita. 7h42. E as internações por pneumonia no país acenderam um alerta. Em apenas 4 anos, o número de casos aumentou mais de 100%. O avanço das doenças respiratórias preocupa também aqui em Santa Catarina, que já registra quase 16 mil casos graves somente em 2024. A situação pressiona o sistema de saúde e reforça a necessidade de atenção redobrada às medidas de prevenção. Vamos saber mais detalhes sobre esse assunto com a repórter Carol Denardi. O Brasil vive uma escalada preocupante nos casos de pneumonia. Segundo dados do DataSUS, as internações pela doença mais que dobraram entre 2020 e 2024. Nesse período, os registros passaram de pouco mais de 311 mil em 2020 para quase 660 mil em 2024.
um aumento de 112%. Em Santa Catarina, de janeiro até a primeira semana de novembro deste ano, foram quase 16 mil casos de síndromes respiratórias agudas graves, conforme a Secretaria de Estado da Saúde. Especialistas alertam que a combinação entre a baixa cobertura vacinal, a intensa circulação de vírus respiratórios e os efeitos residuais da pandemia tem impulsionado a alta nos casos de pneumonia, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. O pneumologista do Hospital Universitário Cajuru, Dr. Vitor Loureiro Dias, explica o que é a pneumonia e como ela é contraída. Pneumonia é uma infecção no pulmão. Ela pode ser causada por bactérias, por vírus ou por outros agentes. A pneumonia bacteriana, ela pode ser causada por microaspiração de conteúdo da boca ou por disseminação de uma infecção em algum outro local. A pneumonia viral geralmente é transmitida de pessoa a pessoa. E afinal, qual a diferença entre pneumonia e a síndrome respiratória aguda grave? Síndrome respiratória aguda grave, ou SRAG, é a síndrome gripal, então aquele quadro com febre, tosse, dor no corpo, associada a sinais de alarme, como falta de ar, oxigênio baixo no sangue ou descompensação de doenças de base. Nem toda SRAG é uma pneumonia, mas indica um quadro respiratório que precisa de maior atenção. Segundo o doutor Vitor Dias, entre os principais riscos da doença está o aumento das mortes. Quanto mais casos de pneumonia a gente tem, mais chances de a gente ter casos graves que vão precisar internar, né, vão sobrecarregar o serviço de saúde, até mesmo, né, levar a maiores taxas de mortalidade. A vacinação e medidas simples de higiene são fundamentais na prevenção da pneumonia. A principal estratégia de prevenção que a gente tem é a vacinação contra os principais agentes aí bacterianos e virais. Outra coisa que ajuda bastante são as medidas de higiene que ficaram tão conhecidas na pandemia, né? Então, a higiene das mãos frequente, a etiqueta da tosse. Por fim, o especialista deixa a dica. Se você apresentar sintomas como tosse, febre, calafrios, cansaço ou falta de ar, procure a unidade de saúde mais próxima de sua residência. 7h45. Repita. 7h45. Blumenau lançou um protocolo de escuta especializada para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, garantindo atendimento humanizado e proteção integral. O documento orienta profissionais da assistência social, educação e saúde, evitando a revitimização. Capacitações sobre a aplicação prática do protocolo estão previstas agora para o ano que vem. 7h46. Repita. 7h46. E você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje. Incêndio atinge prédio que abrigava a Praça do Cidadão e a Vigilância Sanitária de Indaial. Alerta em Blumenau, mais de 1.200 cartões de transporte público foram bloqueados só neste ano. Falamos também de um caso de furto de água impressionante em Brusque. O SAMAI descobriu o desvio que roubava cerca de 500 mil litros por mês em um conjunto de kitnets. Serra Dona Francisca terá interdição nesta quinta para detonação de rochas. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Casamento coletivo volta a Gaspar após 14 anos. E tem ainda mais um giro de notícias. Temperatura agora em Blumenau é de 21 graus. 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Para alguns, Natal tem cheiro de receita especial e de rabanada saindo do forno. Para outros, tem cheiro de casa cheia, de criança animada, de família reunida. E para quem compra no Noi Market Shopping, o Natal tem cheiro de carro novo. A cada R$300 em compras, você concorre a um Jeep Commander, o SUV de 7 lugares mais desejado do Brasil. Natal Noi Market Shopping. Compre e concorra.
De 4 a 7 de dezembro, Pomerode recebe o Volksfriends 2025, o grande encontro de Fuscas e Kombis no pavilhão de eventos. Muita música, competições típicas, robôs, festa, fantasia e shows com acústicos e valvulados. O Jajá, Pedra Bruta, Landau, Velvets, Electrio e os Fritz. Ingressos e combos no Simpla ou na portaria do evento. E tem mais, os primeiros 1000 carros ganham kit especial. Volksfriends 2025. Viva o espírito Volkswagen. Informações @Volksfriends. Que diferença um ponto faz? Ele pode ser o fim de uma fase ou o começo de uma grande transformação. Na FURB, o ponto final vira ponto de partida. Juntamos os pontos para você ir além. Aqui, o ponto de vista se amplia com conhecimento. E estamos no ponto exato entre o que você deseja e o seu futuro. Afinal, aqui é FURB e ponto. Saiba mais em ingressar.furb.br. Semana de aniversário de 23 anos da Reve, sua loja de soluções. Venha já para a Reve e comemore os 23 anos da sua loja de soluções numa semana especial. Até este dia 5, nossos fornecedores parceiros estão com demonstração de produtos, sorteios de brindes e tirando todas as dúvidas. Só aqui na Reve. Reve 23 anos, uma semana completa de aniversário para você. Venha nos visitar. O Arno dele em 65 e Topavazinha. Cliente Forte Atacadista. Se você busca qualidade, variedade e economia para sua casa ou seu negócio, então o Forte Atacadista é o lugar certo. É o menor preço no atacado e varejo. Aceitamos cartões de crédito e ainda com descontos exclusivos para quem compra com o Voon Card, o cartão de crédito de quem é forte, com condições de parcelamento em até 40 dias para pagar. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Venha para o Feirão 48 Horas Volkswagen Bradkopf, nos dias 5 e 6 de dezembro. 48 carros novos e seminovos com condições únicas para serem vendidos em 48 horas e 48 prêmios disponíveis para você. Preço de nota fiscal de fábrica e seminovos abaixo da FIP. Condições imperdíveis. Sexta das 8 às 18h30 e sábado das 8h30 às 17 horas. Te esperamos na Bradkopf Blumenau, Rua São Paulo 2001. Volkswagen. Desacelere, seu bem maior à vida. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. FURB. Fazer a diferença é nosso ponto forte. Afinal, aqui é FURB. E ponto. Saiba mais em ingressar.furb.br. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Sete horas 51 minutos. Repita. 7h51. De volta com o Jornal da Manhã e depois de 14 anos, Gaspar vai voltar a viver um momento especial de muita gente que estava esperando, hein, Infra? É que neste sábado, Catane, dia 6, o casamento coletivo retorna ao calendário oficial da cidade e promete emocionar os familiares e também os amigos. A cerimônia está marcada para começar às 4h no Parque Arena Multiuso Prefeito Francisco Stins, no bairro Margem Esquerda. Ao todo, 42 casais vão oficializar a união, um evento que deve reunir cerca de 500 pessoas, segundo a prefeitura. O casamento coletivo é organizado pela Secretaria de Assistência Social e faz parte das ações voltadas ao fortalecimento das famílias e ao desenvolvimento social no município. Uma tarde de festa, celebração e, claro, muitos sim. Um evento que, além de marcar vidas, volta a movimentar a cidade depois de mais de uma década. E Itajaí se prepara para um dia movimentado no porto e no turismo da cidade. Isso porque o navio Costa Diadema chega ao litoral norte nesta quinta-feira, inaugurando mais uma temporada de cruzeiros no município. A bordo estão 3.787 passageiros, quase 1.000 deles desembarcam em Itajaí, enquanto outros 700 seguem viagem a partir dali. O navio vem de Ilhabela, no litoral paulista. E para receber todo esse fluxo de visitantes, o Centro Eventos, governador Luiz Henrique da Silveira, preparou uma estrutura especial
capital com operação de trânsito receptivo turístico e programação cultural ao longo do dia. Na temporada passada, cerca de 160 mil passageiros passaram pela cidade, com um gasto médio de R$800 por pessoa, em dinheiro que movimentou então o comércio, a hotelaria, os restaurantes e também o setor de artesanato, que registrou quase R$130 mil em vendas. Para este ano, a expectativa é de crescimento de até 30% no número de visitantes. O Costa Diadema é apenas o primeiro dos navios que deve atracar em Itajaí ao longo dos próximos meses, trazendo turistas, cultura e um importante impulso econômico para o litoral catarinense. 7h53. Repita. 7h53. E hoje, às 8 da noite, tem a tradicional cantata na Prefeitura de Blumenau. São mais de 1.000 crianças se apresentando no espetáculo, conforme explica o secretário de Turismo e Lazer, Ulisses Kreutzfeld. Serão mais de 1.000 crianças do Colégio Adventista que irão se apresentar em um espetáculo emocionante. E você é nosso convidado para prestigiar esse momento tão especial que celebra o Natal em Blumenau. As ruas já estão iluminadas e decoradas, trazendo aquele clima natalino que transforma a cidade. E vamos agora para mais um giro de notícias aqui no Jornal da Manhã. A Polícia Federal incinerou 0,5 tonelada de drogas e cigarros eletrônicos em Lages, na Serra Catarinense, com acompanhamento da Vigilância Sanitária e do Ministério Público Federal. Parte do material vinha da apreensão de 495 quilos de maconha, que aconteceu no dia 17 de novembro, durante a prisão de um casal na BR-282. O veículo usado pelo casal tinha placa clonada. E o Hospital Regional Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, terá a gestão transferida para o estado de Santa Catarina a partir do dia 8 de dezembro, sob a administração da OSC Viva Rio. O investimento previsto é de R$533 milhões em 5 anos, incluindo melhorias estruturais e também custeio operacional. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem em Joinville transportando anabolizantes, medicamentos abortivos e emagrecedores contrabandeados do Paraguai, escondidos em compartimentos do carro. Além dos remédios, foram apreendidos R$6 mil em dinheiro e 3 celulares. O motorista alegou uso próprio, mas demonstrou nervosismo durante a abordagem. A importação irregular de medicamentos é crime grave com pena de até 10 anos de reclusão. 7h54. Repita. 7h54. Pan Esporte. Oferecimento Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. E Oma Construtora. 25 anos construindo o melhor para você e sua família. E o Flamengo venceu o Ceará por 1-0 no Maracanã com gol de Samuel Lino e garantiu o título do Campeonato Brasileiro na noite de ontem, quarta-feira. A vitória coroou uma temporada histórica na qual o rubro-negro também conquistou a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca e a Copa Libertadores. Com 78 pontos, o time de Felipe Luiz não pôde mais ser alcançado pelo Palmeiras, que chegou a 73 pontos ao derrotar o Atlético Mineiro por 3-0 em Belo Horizonte. E ainda pelo Campeonato Brasileiro, Fortaleza venceu o Corinthians por 2-1. Bragantino fez 4-0 no Vitória. Santos fez 3 em cima do Juventude, que ficou com 0. Já o São Paulo venceu por 3-0 o Internacional e Bahia fez 2-0 em cima do Sport. E hoje tem Botafogo e Cruzeiro, a partir das 7h30 da noite. E a seleção brasileira de handebol feminino manteve a invencibilidade no Mundial ao vencer a Coreia do Sul por 32-25 em Drummond, na abertura da segunda fase. Com destaque para Bruna de Paula, escolhida melhor da partida, o time chegou à 4ª vitória, seguida após superar Cuba, República Tcheca e também Suécia na primeira etapa. O Brasil volta a jogar amanhã, sexta-feira, às 11h30 da manhã contra Angola, e uma vitória garante vaga antecipada já nas quartas de final. 7h56. Repita. 7h56 e você ouviu no Jornal da Manhã desta quinta-feira. Incêndio atinge prédio que abrigava a Praça do Cidadão e Vigilância Sanitária em Indaial. Alerta em Blumenau, mais de 1.200 cartões de transporte público foram bloqueados só neste ano. Também foi destaque no jornal de hoje um caso de furto de água impressionante em Brusque. O SAMAI descobriu um desvio que roubava cerca de 500 mil litros por mês em um conjunto de kitnets. E se você vai pegar a estrada para o norte do estado, atenção, a Serra Dona Francisca terá interdição nesta quinta para detonação de rochas. E Blumenau terá desvios na região do bairro Água Verde do Vostart por conta de obras da BRK. Em Gaspar também
também terá ruas interditadas pelo tradicional desfile de Natal nesta quinta. E boas notícias para prevenção. Blumenau lança protocolo para proteger crianças e adolescentes vítimas de violência. Falando em jovens, Indaial lança projeto para reduzir a evasão escolar entre os estudantes que trabalham. Você ouviu também, casamento coletivo volta a Gaspar após 14 anos. Deputado Ivan Nats fica de fora da lista tríplice para vaga de desembargador no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Gilmar determina que só a PGR pode pedir impeachment de ministros do STF. E a temporada de cruzeiros em Itajaí começa hoje para impulsionar o turismo. E no esporte, o Flamengo derrotou o Ceará e coroa o ano mágico com título brasileiro. 7h58. Repita. 7h58. E termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. De segunda a sábado, a partir das 6 horas da manhã, você fica bem informado aqui nos 88,7. Uma ótima quinta-feira, bom dia e até amanhã. Fique agora com Rock and Pop na companhia de Isis Meurer. Bom dia pra você, a Isis, que vai trazer pra você os sucessos de ontem, os sucessos de hoje. Pra você uma excelente quinta-feira e amanhã a gente está de volta por aqui nos microfones da PAN. 7h58. Repita. 7h58.